Amados, em Deuteronômio, um livro escrito por Moisés, no capítulo 28, Moisés começa a falar sobre as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Ele começa a liberar bênçãos a partir do versículo 3. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 3. Ele começa a dizer o seguinte: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Quem recebe isso aqui? Você pode repetir comigo dizendo amém? Para cada bênção que nós formos ler, você vai falar amém, tá ok? Se você quiser receber, amém? Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e as crias das suas vacas e das suas ovelhas, amém? A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Pode passar. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou você. Pode passar para o versículo 10. Então todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Terra esta que Ele dará a vocês conforme prometeu aos teus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das mãos de vocês. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Só até aí por enquanto. Quem aqui é abençoado? Aleluia, somos abençoados. Amados, só que nesse texto, você foi lendo comigo e você foi dizendo amém. Mas se nós vivêssemos na época que Moisés escreveu esse livro, nós acabamos de desobedecer o que foi escrito, o que Moisés pediu. Porque nós não poderíamos dizer amém a todas essas bênçãos. No capítulo 27 de Deuteronômio, no versículo 15 em diante, Moisés começa com maldições. E quando ele fala das maldições, incrível que pareça, irmãos, das maldições, ele mandou falar amém. Ele diz o seguinte, põe o versículo anterior, por favor, 14. Os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito seja aquele que esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá. O amém foi mais fraco, né, irmãos? Ninguém quer maldição, mas é Moisés que está mandando, irmãos. Moisés que está falando. Todo o povo dirá amém. Vamos continuar então. Maldito seja aquele que desonrar o seu pai e a sua mãe. Todo o povo dirá. Maldito seja aquele que mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá. Maldito seja aquele que fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá. Amados, vamos parar por aí, porque a lista é muito grande. Agora olha que interessante, Moisés está falando o seguinte:
quando eu falar, quando os levitas falarem da maldição, vocês vão dizer amém. Mas quando falar das bênçãos, não foi pedido para ninguém falar amém. Por quê? Talvez você esteja perguntando, por que, pastor, que nós não podemos falar amém para as bênçãos, amados? É óbvio que isso era uma ordem para aquele povo. Nós podemos falar amém, mas eu vou te explicar por quê. No ensinamento de Moisés, no ensinamento que ele estava transmitindo, a maldição era uma consequência. O povo dizia amém, mas as bênçãos, elas tinham algumas condições. Quem aqui, amados, imagine aqui, você que está sentado aí, um dos os pastores aqui, talvez um líder que você gosta, que você acha, ô Nandos, vem cá, não precisa subir não, mas quem que é uma pessoa aqui na igreja que você acha assim, não, essa pessoa é um exemplo, uma pessoa que é de santidade, de comprometimento com Deus, que é um exemplo para você? Pastor Fábio. O microfone acreditou, mas glória a Deus. Vou até pagar mais caro agora na Bárbara. Uma outra pessoa. Pastor Gismar. Pastor Gismar está aqui? Não, né? Então um que tem aqui. Misericórdia, está difícil assim? Pastora Amélia. Pastora Amélia, eita meu Deus. Quem considera a pastora Amélia uma mulher de Deus? Eu vou falar um. Cadê o pastor Reinaldo? Está aqui? Cadê ele? Chega aí, pastor, por favor. Vou mostrar para vocês onde que eu quero chegar. Se o pastor Reinaldo puder também, vai ser muito útil. Por que nós não temos direito a dizer amém em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e só as maldições? Porque é o seguinte, pode ficar, pastor, se quiser subir, a pastora, talvez vai ficar difícil. Eu vou fazer com o pastor Reinaldo aqui. O pastor Reinaldo também para mim é um exemplo de vida, de comprometimento, dedicação, santidade. Tá bom, né, pastor? É uma benção. Ô pastor, o senhor, pastora Amélia também, você pode responder no nome do senhor e dela. Vou só abrir aqui Deuteronômio 28. O Senhor te abençoe no fruto dos seus filhos, da sua casa. O Senhor te prospera, te cuida do Senhor. Amém? Mas a Bíblia fala o seguinte: se você atentamente ouvir do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que hoje te ordeno. Vou fazer uma pergunta. O senhor que é um exemplo para a igreja, o senhor guarda todos os mandamentos de Deus? A gente tenta, né? Mas 100%? Estou igual a pastora Amélia fazendo as perguntas ao vivo. É difícil, né? Difícil, concorda? 100% não tem como. Vocês acham que o pastor consegue ser 100%? Embora ele seja um exemplo, guardar todos os mandamentos, irmãos, é impossível. Amém, pastor? Pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor? Se eu perguntasse a pastora Amélia se ela guarda 100% todos os mandamentos, ninguém aqui vai guardar 100%. Irmãos, nós temos as nossas falhas. Todos nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. Eu falar do meu GC, por exemplo. Modéstia à parte, gente. Se você não faz parte do GC do CRI, eu vou falar aqui, o pastor Ismar vai depois achar ruim, o pastor Joda, mas é o melhor GC que tem.
sinceramente, é muito bom o GC. Gente, pensa num GC, nós vivíamos em paz, em harmonia, gratidão, aquela comunhão, até que um belo dia inventaram o tal do vôlei na segunda-feira. Misericórdia, irmãos. O vôlei na segunda-feira. Agora o GC está jogando vôlei na segunda-feira. E é cada personagem que nós temos no vôlei. Nós temos a Ariane está aqui? A Ariane, ela está lá em cima, está amamentando, lá cuidando dela lá. A Ariane, ela acha que ela joga vôlei bem. Mas isso não é o problema. Eu não acho ruim dela estar achando que joga vôlei. O que eu acho ruim é de não ter ninguém com coragem para falar a verdade para ela. E é nesse naipe que está lá o nosso vôlei. Nós temos ali, aqui, a mulher foca. Não vou citar nome, mas nós temos a mulher foca. Nós temos a Kézia em UFC, está por aí também. Nós temos o Márcio Golias, não ganha uma do Davi. E assim vai, irmãos, é cada um. Nós temos uma que joga com os braços cruzados, que reclama com um time adversário que jogou a bola no chão. E aí eles acham ruim que eu sou muito santo, sabe? E eu falo assim, não, gente, tem que jogar direito. Aí o pessoal fala, não, pastor, calma. Eu tô calmo, sempre eu tô calmo, mas às vezes eu não aparento que eu tô calmo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu sei, precisava de uma oportunidade de falar do GC, falei, cumpri a promessa. E eu quero dizer que nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. Mas Deus entende e compreende tudo isso. Quando Moisés falou das bênçãos, ele colocou uma condição que ninguém poderia cumpri-la. Porque ele colocou uma condição que ninguém poderia cumprir. Ninguém é digno de receber a bênção, então ninguém pode dizer amém. E quando ele falou das maldições, todo o povo poderia dizer amém, porque todos nós pecamos, todos nós estamos distantes da glória de Deus. Por isso, amados, por isso é que Deus levantou o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o único que cumpriu todos os mandamentos. Jesus cumpriu todas as exigências. Então agora nós podemos dizer amém a essas bênçãos, porque nós estamos em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei, e quando Ele cumpre a lei, e nós estamos inseridos em Cristo, nós somos dignos de receber todas as bênçãos. No ensinamento de Moisés é o seguinte: para você receber a bênção, você precisa de ser perfeito. O problema é que ninguém consegue ser perfeito, mas Deus levantou o Cristo perfeito, e Ele nos resgatou do império das trevas. Quando nós cremos em Cristo, nós estamos inseridos em Cristo, amalgamados em Cristo, e quando nós estamos amalgamados em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos que Jesus recebe, porque Ele é o único digno de receber todas as bênçãos descritas em Deuteronômio 28, e porque nós estamos nele, nós podemos hoje dizer amém. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, e esse é o tema da mensagem, o sim de Deus. 2 Coríntios 1, 20, desculpa. Olha, amados, olha esse texto.
pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus todas aquelas promessas que nós lemos em Deuteronômio, todas, em Cristo é sim. Fora de Cristo, o sim é só para as maldições, porque nós colhemos o que nós plantamos, nós pecamos, então nós somos dignos da maldição. Cristo obedeceu, então em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, nós podemos dizer amém. Cristo é o sim a todas as promessas. Nós não podíamos desfrutar das bênçãos que tinha na antiga aliança, porque nós não poderíamos cumpri-la totalmente, mas Cristo cumpriu, e agora em Cristo nós somos dignos, merecedores. Mas aí você pode falar: pastor, o que eu preciso fazer para desfrutar dessas bênçãos? Qual que é a nossa parte então? O que Deus nos exige? Irmãos, o ensinamento que eu estou ministrando essa noite é para você levar para a sua vida, é libertador, tira um peso de você. Quando Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, sabe o que cansava e sobrecarregava? Era as exigências da religiosidade. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e suave. Quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós entendemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós, isso nos liberta. O que eu preciso fazer? Qual é a exigência de Deus? Olha, na antiga aliança, a exigência era: você precisa fazer para receber. Mas amados, a única exigência do Novo Testamento é você crer, é você depositar a sua fé em Jesus. Se você quer agradar a Deus com toda a sua força, com tudo que você creia no seu Filho, creia na obra de Cristo. Todo aquele que crê em Cristo é transformado, é liberto do império das trevas. Todo aquele que está debaixo do favor de Deus é liberto do pecado. Pastor, então talvez você fale: e o pecado? O que eu faço com o pecado? Irmãos, esquece o pecado. Já foi pago, você é livre para não pecar mais, para não viver debaixo do pecado mais. Nós vamos errar porque nós somos falhos, mas nós não precisamos mais viver debaixo da prática do pecado. Por quê? Porque agora nós temos muitas regras para cumprir? Não, porque Jesus cumpriu toda a lei, e agora Ele nos deu o Espírito da vida, o Espírito que traz libertação, liberdade e restauração. A palavra de Deus nos diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Só vive liberto do pecado não é o religioso. Olha, vou repetir: só é possível viver liberto do pecado quem sai debaixo das leis da religiosidade e vive debaixo das leis de Cristo, do Evangelho, das boas novas, da dívida paga. Quando Jesus disse: está consumado, Ele disse: está feito. A partir de agora, para todos aqueles que creem, vocês podem ir e viver uma vida de santidade e pureza, porque a nossa natureza foi mudada.
Nós precisamos entender isso. Crer é o que possibilita o milagre de acontecer em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Primeira, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo é a esperança. O nosso estilo de vida agora não é pelo braço, pela força, pela obra, pelo mérito, mas agora é por fé, por confiança, por esperança, por dependência em quem? Nele, que é Cristo. Ele é a nossa esperança. Viver pela fé nos possibilita a desfrutar da herança que Ele conquistou para nós. Sabe, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, 21, o apóstolo Paulo nos traz um ensinamento. Ele diz o seguinte: olha, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus estabeleceu algo. Pode colocar, 1 Coríntios 1, 21. Olha aqui que ele fala: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar quem? Agradou a Deus salvar aqueles que creem. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua estratégia, com os seus métodos, por melhores que eles são, por mais eficientes que você acha que eles acredita que eles são, eu vou te falar uma coisa: Ele não é suficiente. Visto que na sabedoria de Deus o homem não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus então estabelecer um outro plano: salvar aqueles que creem. Diga comigo: eu nasci para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque andamos por fé e não por vista. Tudo que não é da fé é pecado. São alguns textos que nós lemos nas Escrituras que falam sobre a fé. A fé simboliza o seguinte, meus irmãos: ela retrata a dependência de um Deus que começou e termina a obra, e não somos nós. A nossa parte é crer. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos selou, Ele nos santificou, Ele nos guia, nos conduz. Ele é o pastor, Ele que cuida, provê o alimento, guia nos pastos verdejantes. Ele é a nossa garantia. Tudo começa e tudo termina nele. Diga comigo: eu vivo pela fé. Agora, amados, viver pela fé, eu sei que para algumas pessoas é desafiador. Na verdade, eu acho que para todos nós é desafiador, porque foge, em alguns momentos foge a razão. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, olha, coloca o texto de 1 Coríntios 1, 21 até o 25, nós vamos ler. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, então agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura. Diga comigo: loucura da pregação. A pregação é uma loucura para as pessoas deste mundo. Mas não só nos dias atuais, na época que Paulo estava escrevendo também. Porque olha o que ele continua dizendo: os judeus, os religiosos, pedem milagres, e os gregos, procuram sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é um escândalo para os judeus. Como assim? O Messias ser crucificado, isso é um escândalo. E para os gentios, para os gregos, os filósofos, é loucura. Como assim crer em um Deus que morre
morre crucificado. Mas para os que foram chamados, diga comigo, eu sou chamado. Você sabe esse privilégio que você tem? Olha, você está aqui essa noite, talvez você está visitando, talvez você vem de vez em quando aqui, mas você vem aqui para ouvir que você é chamado. Você pode dizer sim ao chamado quando você crê em Cristo. Porque, então é loucura para os gentios, os intelectuais, escândalo para os religiosos, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Talvez você está aqui e você tem usado todos os seus recursos e toda a sua força, mas eu quero te incentivar a voltar-se para Jesus e crer. Por mais que pareça loucura você deixar isso de lado, por mais que pareça loucura você abandonar isso, escute, a fraqueza de Deus é mais forte do que a sua força, e a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sua sabedoria. Nós estamos no tempo que o Espírito tem falado. Ouça o que o Espírito tem lhe falado essa noite. Romanos 1, versículo 16, o apóstolo diz também o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo, o Evangelho é o poder para salvar aquele que crê, e eu creio. Nós cremos, e por isso nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Por isso que eu falo, isso é loucura mesmo, porque o mundo caminha num sentido oposto ao que está escrito. O mundo vai te colocar muitas metas e muitos afazeres, mas eu quero te dizer, tudo isso sem Cristo não tem sentido algum. Às vezes, no relacionamento, no casamento, nós tentamos fazer com que o nosso cônjuge seja transformado, e aí nós começamos a colocar muitas exigências e regras, e nós falamos, e nós exortamos, e às vezes discutimos, mas você sabe melhor do que eu, isso não leva a lugar algum. A maior prova do que eu estou te falando é quantos anos você tem usado o seu método e não tem obtido o seu resultado desejado. Sabe por quê? Porque o método ele é ineficiente. A fé, ela traz o milagre. Quando nós cremos em Cristo, nós temos o sim a toda promessa. Os teus filhos serão abençoados, o seu casamento é abençoado, os seus negócios são abençoados. O Senhor cuida, protege, provê, te exalta, te coloca num lugar seguro. Todo inimigo que se levanta contra você vai cair por terra. Por quê? Porque você crê em Jesus. Você tem o sim a todas essas promessas. No versículo 17 ele diz, porque, continuando o texto, ele fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. No versículo 17 ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
do princípio ao fim. Talvez você ache, pastor, a pessoa tem que aceitar Jesus, ela tem que crer em Jesus. Ok, ela creu em Jesus, entrou agora na igreja, agora nós vamos jogar um tanto de exigência para ela. Irmãos, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Fé é você reconhecer que não é braço. Fé está fazendo uma contrapartida da força do homem. Ou você vive baseado no que você merece, na sua conquista, ou você vive pela fé, crendo que Cristo conquistou para você. Fruto verdadeiro é possível quando nós depositamos uma fé verdadeira. Crer corretamente vai trazer o fruto verdadeiro. Atitudes corretas nem sempre vai trazer a fé correta, mas a fé correta vai sempre trazer as atitudes corretas. Do princípio ao fim, de fé em fé, precisamos continuar depositando toda a nossa esperança em Cristo. Mas isso parece loucura, sim. De fato parece loucura muitas vezes. Mas eu quero te dizer o seguinte: o Evangelho parece loucura para quem não crê, mas você não é daquele que não crê, você é do que acredita. E que importa se o mundo achar que nós somos loucos? Nós somos loucos, mas baseado no caráter do nosso Deus, que é fiel e verdadeiro. O mundo não conhece o nosso Deus, nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Então eu disse para você que é importante você entender que a fé muitas vezes vai ser confundida com loucura, mas não se preocupe com isso, desfrute do que a fé pode te proporcionar. Mas a fé também, ela precisa ser expressada. E pega mais essa chave: a expressão da fé é a fala, é o que você fala. Irmãos, eu sei que no meio hoje aí de treinamentos e coaches e tudo mais, fala muito do poder da palavra, e às vezes nós ficamos resistentes, porque nós achamos que estamos trazendo isso para a igreja. Na verdade é eles que pegaram isso da igreja, porque a palavra, a fé, ela é expressada pela palavra. E isso é mais um argumento por que parece ser loucura. Como que eu vou depositar a minha confiança num Deus que foi crucificado? Como que eu vou ficar falando uma coisa que eu sei que não é a realidade? Eu não estou vendo, como que eu vou falar? Então de fato é loucura. Escute, até hoje o seu método não deu certo, experimente o método da fé. E a fé, ela é expressada pelo que você fala. Então é muito importante falar, mas nós que somos cristãos, muitas vezes, nós apenas pensamos. Você tem que discernir isso. De repente vem uma tristeza, uma ansiedade, e os crentes, às vezes até e são crentes verdadeiros, porque tem uns que já são assim, que já se deixam levar pelas emoções, pelos sentimentos, mas outros às vezes resistem. Mas alguns que resistem estão resistindo no campo do pensamento. Mas você precisa de liberar a palavra. De repente vem aquela tristeza, uma depressão, um sentimento de culpa e de condenação. Irmãos, isso acontece todos os dias, sem exceção. Comigo é todos os dias, e sinceramente, quase todos os momentos. Sempre o diabo se levanta. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ele nos acusa diante de Deus
dia e noite. Culpa, medo, condenação. Mas eu preciso liberar a palavra e dizer: eu creio no que está escrito. Não há mais condenação naqueles que estão em Cristo. E eu falo, não é por mim, é por Cristo. O que está em jogo não é o que eu faço, é o que Ele fez. O que Ele fez me capacita a fazer de fato, mas eu recebo tudo que Ele fez. Isso é loucura aos olhos humanos, mas nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito: "Cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos." Não fique só no pensamento, fale. Em nome de Jesus, ansiedade e medo eu rejeito. Eu digo não ao medo, digo não à ansiedade e sim à paz que vem de Cristo. Falo isso 1, 2, 3, quantas vezes for, porque eu não vou me deixar ser levado pelas mentiras do inferno. Mas nós pautamos a nossa fé no que está escrito, na palavra escrita. Eu quero ler um comentário. Eu não sei o nome, pronunciar o nome correto, mas talvez vocês vão identificar. Aí é Joel Osteen, mas eu não sei o nome correto, mas ele diz o seguinte: olha que interessante. Se você tivesse alguma evidência, se tivesse um pequeno sinal, então você acreditaria. Mas é disso que se trata a fé. Você não pode ser movido pelo que não vê, você tem que ser movido pelo que sabe. Nós, cristãos, crentes, somos movidos pelo que nós sabemos. Você precisa saber o que está falando a seu respeito aqui. Você precisa saber. Quanto mais você souber, você vai ter mais defesa contra as mentiras do inferno. Eu não tenho que ler a Bíblia por obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu quero ter mais e mais revelação, mais e mais discernimento. A expressão da fé é a fala, é o que você fala. Jesus, o nosso Senhor, no momento de batalha espiritual, no momento de adversidade, no momento que ele estava enfrentando um momento de luta e batalha espiritual, sabe o que ele fez? Ele disse, ele falou. Sabe o que ele falou? Está escrito. Ele falou. No momento de dificuldade que ele estava enfrentando, batalha espiritual, ele falou. Nós precisamos falar. No momento que o diabo se levantar contra nós, tentando colocar o medo, a culpa, a condenação, gerando essa ansiedade, nós precisamos falar. Em uma situação de desengano pelos médicos, escute, uma situação de desengano pelos médicos, não havia mais saída, não havia mais esperança, segundo a medicina. Uma mulher, ela também falou, e ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. A fé dela foi expressada pelas palavras que ela disse. O centurião, quando estava com seu servo à beira da morte, ele também falou. E sabe o que ele disse? Ele falou: basta uma palavra. Olha a fé. E Jesus falou: grande é a sua fé. Basta uma palavra. Quando nós nos depararmos com situações impossíveis,
Jesus nos aconselhou a dizer ao monte, diga ao monte, fale. O próprio Deus, Ele chama a existência, chama, fala, chama a existência as coisas que não existem. Você chamar a existência um casamento abençoado, mesmo que ele não exista agora, mas você chama a existência aquilo que não existe. Nós vivemos e nos movemos por fé. Nós caminhamos por fé. Amados, Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas dificuldades. Eu não estou exigindo ou falando para você ter uma fé 100%. Olha, irmãos, o nosso maior exemplo de fé, Abraão, o pai da fé, Sara, esse casal é um exemplo de fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala deles de serem heróis da fé, começa a falar de vários homens, e coloca Abraão e Sara como exemplos de fé, porque o próprio Abraão é chamado de pai da fé, mas eles falharam, eles erraram. Num determinado momento, quando Deus falou com Abraão, olha, já estava bem perto de Isaac nascer, Deus falou com Abraão, olha, daqui um ano, você vai ter um filho. A Bíblia fala que Sara estava ouvindo atrás da porta e ela riu. Por que ela riu? Porque ela falou, impossível, já era, passou. Abraão, quando falou para eles, olha, eu vou te dar um filho, sabe o que Abraão falou? Oh, Senhor, eu já tenho Ismael, não precisa, não inventa moda não, tá bom demais, eu já tenho Ismael, deixa ser com ele. Deus falou, não, Abraão, o filho que eu estou te dando, Ismael, é um filho da lei, um filho da escrava, um filho que é dominado. Eu quero te dar o filho da livre, da liberdade, da santidade, da pureza, do Espírito. É Isaac. Eu vou começar uma aliança com fé, através da sua fé. Sara riu. A Bíblia fala que o anjo que estava dando o anúncio falou assim, olha, por que você riu, Sara? E ela teve a capacidade de mentir, não ri não. Fala, não rio, riu sim. Imagina um anjo falando isso, gente. Riu sim, riu sim. E aí, conquistaram pela fé, mesmo nas suas fragilidades. Sabe qual que é o segredo deles? É a permanência. Eles permaneciam tendo a única esperança, a única saída era Deus. Davi fala, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando que eu vou ficar sofrendo angústia no meu interior? Sofrendo como eu estou sofrendo? Ah, Senhor, no tocante a mim eu confio na Tua graça, ilumina os meus olhos. Olha, ele está falando, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer? Mas Senhor, eu não tenho para quem ir, só o Senhor pode me iluminar. Essa é a fé que Deus espera. Volte-se para Jesus todas as vezes que os seus olhares se desviarem, porque vai acontecer sim, e Deus sabe. Pedro desviou o olhar dele, mas Jesus prontamente estendeu as suas mãos e o resgatou, o levantou novamente. O diabo vai vir para condenar, para acusar. Foi por causa disso que Jesus morreu, para te dar liberdade, santidade, e para poder te ajudar. Ele é o nosso advogado. Aleluia. E eu quero te dar uma dica. Talvez você ache difícil falar, mas vou te falar uma coisa. É muito importante que você fale. Mas se você começar a se calando, já é um bom sinal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: quem quiser viver dias felizes, refreie da sua língua do mal. O que você fala da sua família?
do seu marido, da sua esposa, do seu trabalho, dos seus amigos, da igreja, do seu GC, da sua liderança. O que você tem falado? Olha, eu quero te dizer o seguinte: se você quer viver dias felizes, pare de falar isso que você tem falado. Se é negativo, refreie isso. Se é mal, pare de falar. Isso é o apóstolo Pedro nos ensinando. Sua vida, na sua opinião, você fala: minha vida nunca deu certo, dá certo para todos, comigo sempre acontece. Se você não tem força para falar o correto, pare de falar. Pode vir o pior pensamento, não fale, cale-se. Isso já é o início de uma fé, porque no momento certo você vai falar o que está escrito, o que você sabe, o que vai te libertar. Aquela mulher não ficou dizendo: agora não há esperança para mim, mas ela disse: no dia que eu vou tocá-lo, e quando eu tocar, eu vou ser curada. Diga comigo: eu creio que eu sou escolhido, e se Deus me escolheu, se Deus é perfeito e Ele me escolheu, Ele fez a escolha certa. Deus não errou quando nos escolheu, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, porque nós vencemos pela fé, vivemos pela fé e desfrutamos de tudo que Ele tem nos dado pela fé. Amém? A fé não conquista, ela recebe. Diga comigo: a fé recebe. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas aí eu estou vivendo ansioso e preocupado, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer, eu tenho que receber. Mas como que eu vou receber isso? Pastor, como que eu vou receber, sendo que eu estou dizendo: você pare de falar aquilo que refreia a sua língua do mal e declara o que está escrito. Jesus diz: eu deixo a minha paz eu vos dou. Sabe o que você faz? Só isso aqui, você vai falar assim: eu recebo a paz. Receber, irmãos, eu vou te provar nas escrituras que receber é a nossa parte. O que vocês acham que é mais difícil? Receber a paz ou ser salvo? Não, o que é mais difícil de falar? Receber uma bênção de Deus ou a salvação? Se a salvação, a maior dádiva, o maior presente, o nosso alvo, o nosso objetivo, se a salvação nós a conquistamos, diga-se de passagem, né? Nós a conquistamos recebendo, por que nós não podemos fazer o mesmo com a paz? Lá em Romanos capítulo 10, deixa eu ver qual que é o versículo, se eu vou ler o 8 também. Romanos capítulo 10, versículo 8, pode ser, vamos ler o 8. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Está na onde, irmãos? Na sua boca. A palavra está na onde? Você vê aqui, está na sua boca, óbvio. A palavra está na sua boca e também no seu coração. Isto é, a palavra pode deixar aí, irmãos. A palavra está na nossa boca e no nosso coração, ou seja, a palavra de fé.
E aí, olha, pode passar o versículo 9. Se com a boca você confessar, se com a boca você falar, você declarar, você expressar, você dizer que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por isso, quando nós falamos, nós recebemos pela fé aquilo que nós estamos pedindo, e nós podemos receber pela fé, porque em Cristo nós temos o sim a todas as promessas. Ele é o sim. Aleluia. E por último, a fé mantém os olhos fitos em Cristo, focado em Cristo. Hebreus, no capítulo de número 12, acho que não precisa de vir um louvor não, eu falei por último, mas não é assim, então, só para deixar claro aqui. A fé mantém os olhos em Cristo. Hebreus 12, versículo 1. No capítulo 11 de Hebreus, o autor está dizendo e falando sobre os grandes homens e mulheres de fé. E ele começa a relatar tudo o que aconteceu, tudo que eles viveram pela fé. E aí ele inicia o capítulo 12 dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todos os heróis da fé que foram listados no capítulo 11, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, sempre, percebendo todos os heróis da fé, mas nós precisamos correr com perseverança, mas sempre olhando para Jesus. E olhar para Jesus tem dois aspectos. O primeiro é entender que Ele é a nossa resposta, que Ele é a solução plena. Jesus é a nossa porção. Irmãos, esses dias eu estava declarando várias vezes, eu declarando: Jesus é a minha prosperidade, Jesus é a minha paz, Jesus é a minha santidade, Jesus é a minha multiplicação, Jesus é a minha fonte de força, Jesus é a minha alegria, Jesus é o meu lugar seguro, Jesus é a minha fortaleza, Jesus é o meu socorro, Jesus é a minha multiplicação, Jesus é a minha vida abundante, Jesus é a minha porção, ou seja, é tudo que eu preciso, tudo está escondido em Cristo. Ele é a resposta. Então nós precisamos manter os nossos olhos nele continuamente. Irmãos, um dia Pedro fala para Jesus: nós vamos pagar o imposto do templo. Jesus fala: vai lá no mar agora, pesque um peixe, lance um anzol, você vai pegar um peixe, e esse peixe que você pegar, você vai pegar dentro dele uma moeda, e essa moeda você vai pagar o imposto. Que loucura que é essa? Como isso é possível? Nós vivemos pela fé, irmãos. Deus faz o impossível. Deus faz o impossível acontecer. Jesus pega
cospe no chão, faz lodo, pega o lodo, coloca nos olhos de um cego, fala para ele ir lavar, ele lava e volta enxergando. Que loucura que é essa? Se fosse nos nossos dias, Jesus até seria processado. Como que ele humilha a pessoa assim, cuspindo, colocando lodo nos olhos? Irmãos, você concorda com essa estratégia de Jesus? Sinceramente, eu não concordo. Não faz sentido para mim. Imagina, a unção do cuspe. Vem cá, quem quer ser ungido? Ninguém quer ser ungido. Não faz sentido. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: viva pela direção do Espírito. A direção, muitas vezes, não vai fazer sentido a sua razão. Mas se até hoje a sua razão não trouxe o resultado que você espera, é porque você precisa aprender a viver pela fé. Deixe-se ser guiado. Fé, viver pela fé, é a maior expressão de humildade. Porque nós não aceitamos viver pela fé, porque nós achamos. O religioso não acha que tem que viver pela fé, porque ele acha que ele tem que pagar o preço. Muitas vezes o empreendedor acha que ele não tem que viver a pé, porque ele acha que é o método que ele faz. Eu quero te dizer, Deus pode usar tudo isso, e não estou dizendo que Deus não usa, mas o que eu estou dizendo é que o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 5, no versículo 4, a Bíblia fala: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Mas se você é um nascido de Deus e não tem vencido o mundo, é porque você é um nascido de Deus, mas tem utilizado as armas do mundo. Porque o verdadeiro nascido de Deus, que tem condição de fato de vencer o mundo, ele vai usar as armas da fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não basta sermos nascidos de Deus. Se nós utilizarmos as armas do mundo, nós precisamos entender: somos sim de fato nascidos de Deus, mas nós vivemos pela fé. Pela fé nós vencemos o mundo. Pela fé nós avançamos. Pela fé nós apropriamos das promessas de Deus. Entender, manter os olhos em Cristo, também tem um aspecto de depositar toda a confiança no que Ele fez. Nunca venha aqui subir no altar para pregar confiado nos seus métodos, no preço que você pagou. Não, eu quero te dizer, venha confiado no que Cristo fez por você. Aquele que crê em mim, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. A honra, a glória, o louvor, tudo é para Ele. Só Ele é digno. Ele é capaz de pegar pessoas tão limitadas e falhas como nós e usar das nossas vidas para alcançar outras vidas. Por isso a honra e a glória dele. Mantenha os olhos sempre em Cristo. Ele é perfeito. Por Ele ser perfeito, Ele é digno de todas as bênçãos. Porque você crê nele, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você também pode, tem direito conquistado por Cristo. Sabe, meus irmãos, agora nós temos um direito conquistado. A palavra de Deus fala: justificados, pois mediante a fé. Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Ele nos deu a justiça de Cristo. A palavra de Deus fala que Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus pegou Jesus, fez pecado e agora nos fez justiça. Porque Ele nos justificou, nós podemos andar em paz com Deus.
Mantenha, e aí você, pastor, eu erro, eu falho. Preste atenção, todas as vezes que você errar, mantenha os seus olhos em Cristo, porque quando você errar e olhar para você, a tendência é que você retroceda. Mas quando você errar, por pior que seja o seu erro, e voltar-se para Cristo, Ele vai estar falando para você: eu não te condeno, vai, não peques mais. Eu te capacito, te ajudo, te fortaleço. Preste atenção, você para de pecar, não é para ser filho, mas você entendendo que você é filho, você compreende que você não precisa mais viver debaixo do pecado. A santidade é o fruto natural dos filhos de Deus, que sabem que são amados. Por isso, o diabo vai, todas as vezes que você errar, o diabo vai se levantar, te condenando. E vou te dizer mais, mesmo que você não errar, ele vai se levantar contra você, te culpando, te acusando e te condenando, todos os dias, noite e dia, sem parar, porque ele é implacável. Mas nós o vencemos, porque nós andamos pela fé, nós estamos olhando continuamente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não tem como não sermos mais do que vencedores, depositando a nossa confiança no que Ele fez por nós. As circunstâncias sempre se alinharão àquilo que você crê a respeito de Jesus. Não olhe para as suas imperfeições ou limitações, olhe para Cristo perfeito. Eu quero compartilhar um texto em Apocalipse, no capítulo de número 5, do versículo 1 ao 6. O apóstolo João, ele diz o seguinte: então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para eles. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, pagou o preço, aniquilou a dívida, quitou toda a dívida. Ele é digno de toda honra e de todo louvor. O único digno de abrir os livros, os selos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que se fez homem, habitou entre nós, padeceu, morreu, foi crucificado e ressuscitou, e hoje garante para cada um de nós que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um dia nós estaremos com Ele, face a face, nós o veremos, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ali não vai haver mais pranto, nem dor, nem luto, mas até lá
nós precisamos de, sem enxergá-lo hoje, ter uma convicção plena que Ele está conosco todos os dias. E Ele estando conosco é a garantia de que um dia nós estaremos com Ele. Aleluia. E por último, texto lido até agora, Apocalipse 12, versículo 10. Eu quero te pedir para colocar de pé. Deus nos chamou para viver pela fé, vencer pela fé, avançarmos pela fé. Em Apocalipse 12, no versículo 10, depois nós leremos também o 11, as Escrituras dizem o seguinte: então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Não passa ainda. Irmãos, a nossa salvação se manifestou e se manifestará. O poder tem se manifestado e se manifestará. O reino do nosso Deus tem se manifestado e se manifestará. A autoridade de Cristo nos foi dada para pisar escorpiões e serpente, toda obra das trevas, e nada absolutamente vos causará dano, Jesus disse. E será lançado fora o acusador. Um dia o acusador será lançado fora, mas até que ele seja lançado fora, você precisa de entender, Ele nos acusa diante do nosso Deus, de dia e de noite. Você quer vencê-lo? Você vai vencer pela fé. Quer mais um versículo para você vencer pela fé? Coloca o versículo 11, por favor. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram mais a própria vida. Se você quer ser um cristão, um crente vencedor, você precisa de entender o poder que tem no sangue de Jesus, o que foi conquistado por mim, para você, através do sangue. Quando você entender que o sangue quebrou todo o pacto com as trevas, que o sangue te lavou, que o sangue te justificou, que o sangue deu condições para você ser plenamente perdoado. Quando você entender isso, sabe o que vai acontecer? Você vai liberar uma palavra de fé, de testemunho. Você pode dizer: você vence pelo sangue. Tudo começa e termina em Cristo. Pelo sangue de Jesus nós somos mais do que vencedores. E olha, não importa a luta, não importa a adversidade, não importa a angústia, não importa o momento, não importa o tempo. Escute, as circunstâncias e o tempo não determinam a sua fé. O que determina a sua fé é o que você sabe sobre Deus e seu caráter. Diante da morte, diante da adversidade, diante da maior dificuldade, libere a palavra de fé, para que você possa desfrutar do melhor. Deus te chamou, te escolheu e Ele vai te guiar até lá. Essa palavra é para que você seja guiado até lá, desfrutando de tudo que Ele tem para você hoje. Porque Ele é a garantia que você vai estar lá, eu não tenho dúvida. Mas eu quero que você esteja lá,
desfrutando da plenitude de Deus hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Que palavra de fé você precisa liberar essa noite? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, eu creio, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida,
Jesus, eu preciso de ti. Não há nada impossível para o nosso Deus. Como as Escrituras dizem, tudo é possível ao que crê. Eu quero liberar uma palavra para você que crê. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, eu quero declarar você curado. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, todo diagnóstico negativo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro curado. Eu te declaro liberto no nome de Jesus. Você que está aqui, você que está nos assistindo, escute. Você pode liberar essa palavra de fé. Diga comigo: Jesus tomou sobre si o meu castigo, as minhas enfermidades. Eu recebo a cura, a longevidade, a saúde plena. Eu recebo a paz, a alegria do Espírito, a vida abundante. Eu digo não a todo medo, a toda culpa. Eu digo não a toda condenação, toda depressão, toda ansiedade, toda dúvida. Eu digo não. Eu venço pelo sangue do Cordeiro. Eu recebo a bênção. Eu tenho o sim de Deus em mim. Eu recebo vida para o meu casamento, para a minha família, para o meu lar, para o meu negócio, para o meu trabalho. Em nome de Jesus, eu recebo tudo que Cristo conquistou por mim na cruz. Eu recebo pela fé. E desde já te agradeço, Pai, por tudo que fizeste. Te exalto pelas bênçãos concedidas em Cristo Jesus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Você que talvez você está aqui essa noite, talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você não convidou Jesus para entrar no seu coração, ou você estava desviado dos caminhos do Senhor e você quer reconciliar. Eu quero orar com você. Vou pedir para a igreja repetir essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, faça morada em meu coração. Jesus, eu volto para os seus caminhos. Eu quero segui-lo, livre da religiosidade, debaixo do poder do Espírito Santo. Eu te recebo e entrego minha vida a ti, em seu nome. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que estava se reconciliando, eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui essa noite que fez essa oração pela primeira vez, ou está voltando para o Senhor? Você pode erguer a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que está entregando a sua vida? Erga a sua mão com toda a sua força, porque é para Jesus. Se tem alguém aqui essa noite entregando a sua vida para Jesus, esse é o seu momento. Aleluia. Lá atrás tem algumas pessoas com as mãos levantadas. Eu quero saber, tem mais alguém aqui? Aleluia.
Tem mais alguém aqui desse lado? Esse é o seu momento. É a oportunidade que você tem para dizer sim para Jesus. Escute, não se envergonhe de declarar Jesus diante das pessoas. Se o Espírito tem falado ao seu coração, seja ousado em fé para se manifestar. Tem mais alguém aqui lá na galeria? Mais alguém? Tem alguém entregando a sua vida? Erga sua mão bem alto. Eu quero orar por você. E desse lado, mais alguém? Aleluia, aleluia. Você que levantou sua mão, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Às vezes eu não consegui te enxergar. Se tem alguém que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Queremos orar por você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver alguém lá de cima na galeria, esse é o seu momento. Esse é o seu tempo de entregar a sua vida. Aleluia. A igreja, podemos estender as mãos para essa jovem que está entregando sua vida. Glória a Deus pela sua vida, irmã. Seja um marco na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, nós agradecemos pelo teu cuidado, pela vida da tua filha, porque o Senhor fez questão dela aqui essa noite. E eu peço que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar o coração dela, que ela saiba que ela é muito amada, que ela é muito amada. Derrame esse amor, Espírito Santo, na sua vida, e todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, no nome de Jesus, vai embora, para receber a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Minha irmã, aleluia, nós recebemos você. Quero te dizer, você, além da paz, você recebe uma família. Nós vamos contar de 1 até 3, e quando nós terminarmos, você vai ver a família que você tem, e que a graça e o favor de Deus seja abundante sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, vamos cantar. 1, 2, 3, seja bem-vinda em nome de Jesus. Impossível para ti, nada Aleluia. é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Que a presença do Senhor tome todo o seu ser aqui nessa noite. Não saia daqui da maneira como você entrou, mas saia daqui cheio da unção de Deus, cheio da cura do Senhor, cheio da vida do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida nessa semana que coisas grandes e ocultas que você não sabe vão acontecer. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde. Reba xereba, e que suriamele que suriande xerecai, e suriande corianda xerecandarabachai. Eu profetizo sobre toda situação que você estiver vivendo, que algo novo da parte de Deus vai acontecer na tua vida esta semana. Amém?
Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Aplauda o Senhor.